A série My Way é, na verdade, um programa da EFIGE educacional que tem como proposta auxiliar alunos a se encaminharem para os programas de educação internacional, de aconselhamento, enfim, os programas que tendem a encaminhar os alunos para as universidades, para as candidaturas de universidades internacionais. A ideia do programa My Way é muito mais do que um webinar, do que o webinar que nós estamos fazendo aqui hoje. A ideia do programa é orientar, ajudar os alunos a entrar em contato com temas que não são comuns aqui no Brasil, ou que pelo menos as universidades daqui não são a mesma forma como as universidades abordam o tema e selecionam seus alunos, e auxiliá-los no programa de admissão para as universidades internacionais. A ideia é mostrar para vocês cada uma das etapas que vocês precisam para dar conta de alcançar as melhores vagas das melhores universidades internacionais e até nacionais. Por que não? Porque o programa My Way também vai tratar de carreiras. Então, são temas de atualização, de atualidade. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Lara, fundadora da EFIGE, sou doutora em Sociologia pela Unesp, formada em Ciências Sociais e mestre também em Sociologia pela Unicamp, fui pesquisadora da Unicamp, também sou uma das fundadoras da Faculdade Metrocamp em Campinas, fui vice-reitora na Unigran Rio e tenho toda uma carreira voltada para a gestão, educação internacional. Atualmente, além de ser diretora da EFIGE, eu também sou avaliadora do MEC. E estou aqui então para falar com vocês um pouco sobre os diversos caminhos que se pode chegar para as universidades internacionais, que é o primeiro programa da série My Way. Bom, a gente, inevitável, nesse momento, começar a falar sobre o que está acontecendo no mundo, em que momento vivemos agora. O raio-x do mundo atual é que, de repente, o mundo não é mais o mesmo. Um vírus que nunca ninguém conseguiu imaginar que podia mudar tanto assim, mudou a forma do mundo viver, mudou a forma das pessoas se relacionar, enfim, colocou todo mundo em isolamento social, todo o mundo, né, literalmente em isolamento social, e fez com que o planejamento das pessoas se alterasse. As escolas, que eram um ambiente onde todo mundo sabia exatamente qual era o papel e o que se fazia, ou o que se fazer, se esvaziaram. De repente, as escolas estavam vazias e os professores correndo atrás do que fazer. Os mesmos professores que diziam, não, a gente defende a educação presencial, se viram no meio de aulas online, sem saber exatamente como preparar essas aulas online, porque não foram preparados para isso, não se prepararam. As escolas, as universidades, já era um movimento que vinha acontecendo, mas de repente, todo mundo teve que admitir que tinha que ser uma aula online, porque os alunos já não estavam mais dentro da escola. E assim, nós tivemos que mudar os nossos hábitos, nossas atitudes, reaprender hábitos diários, cotidianos, para poder sobreviver nesse momento. A bolsa cai, o dólar sobe, e as famílias que estavam planejando mandar os filhos, e às vezes era um planejamento de anos, se veem desesperadas. Ao mesmo tempo, os filhos que também estavam pensando, olha, esse vai ser o meu momento, percebem que tudo que ele preparou já não é exatamente assim. E as escolas, então, né? Tanto as escolas que preparam os alunos para ir para as universidades, e aí não estou falando só daqui de fora do Brasil, mas aqui do Brasil também, e os processos de seleção desses alunos mudaram. As universidades também têm que se adaptar, porque tudo está diferente. A gente entendeu uma coisa. O mundo está conectado e unido, mais do que nunca. As decisões individuais, elas afetam muito o coletivo.
E esse coletivo somos todos. Somos uma rede conectada. Aquela história de diferentes idiomas, diferentes culturas, caiu por terra. Temos sim as nossas individualidades, temos sim nossas culturas diferentes, mas os hábitos, as atitudes, as formas precisam ser as mesmas. Porque a regra é essa: ficar dentro de casa, isolamento social, no mundo inteiro. Então a gente parou para pensar nas nossas relações, para pensar no coletivo. Isso está sendo uma grande lição para todos nós. Todos, pobres, ricos, diferentes nacionalidades, em diferentes idiomas, a lição é a mesma. Ninguém, como dizia São Francisco de Assis, ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. E a gente entendeu. Somos um só. Os meus hábitos, as minhas ações podem interferir nas outras pessoas. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente entende e a gente começa a se colocar no lugar do outro. Até então, a gente vivia, coitado dos chineses, estão lá isolados, mas isso não fazia parte da nossa realidade. Assim como o terremoto, assim como tantas outras ameaças naturais que a gente olha, principalmente aqui no Brasil, tão privilegiado, a gente pensa, poxa, coitados, e eu desligo a televisão e vou fazer outra coisa. E aí agora não. Agora nós estamos no mesmo barco, né? Então eu não só me coloco no lugar do outro, mas eu aprendo com o outro. A vida nos colocou a aprender na prática. Bom, gente, tudo isso para dizer o quanto a educação internacional ela é importante. A educação internacional ela é a base para a cultura da paz mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os povos novamente se uniram para reconstruir os países arrasados, uma das coisas mais claras e que mais foi definido entre os países da Europa e dos Estados Unidos, enfim, os países que reconstruíram o mundo, é que a educação internacional ela deveria ser privilegiada. A mobilidade entre os estudantes, de irem estudar em países diferentes, para entender a cultura do outro, para falar o idioma do outro, para conhecer os hábitos do outro, poderia ser um grande aliado da paz internacional, porque quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu sei como o outro vive, eu passo a fazer parte de uma rede. E essa rede é uma rede de harmonia, é uma rede de empatia, é uma rede onde eu me identifico com o outro e respeito a diferença. Então, a humanidade ela está aprendendo que ela precisa dessa união, e a educação internacional ela é um caminho muito importante. Entender o outro é muito importante. Portanto, a educação internacional, ela, mais do que nunca, ela vai ser um motor muito importante para os países e para as pessoas, para o mundo inteiro, de forma geral. Mas a gente começou falando de um projeto de vida. Como é que fica esse projeto de vida, né? Os pais que estudaram fora ou aqueles que não tiveram oportunidade de estudar fora e se fizeram e que hoje têm condições financeiras de manter seus filhos estudando fora. Os filhos que planejaram, estudaram muito e que às vezes a família não tem condição financeira, mas que ele pretende muito conseguir uma bolsa de estudos e o plano da vida dele é estudar fora. Ele sabia exatamente como fazer. Todo mundo sabia qual era o roteiro desse filme. E aí tudo mudou. Como é que fica agora essa situação? Olha, gente, o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Muita coisa mudou sim, mas tem uma coisa que não mudou. Aliás, que se reforçou e que não vai mudar. As universidades internacionais, as melhores universidades internacionais, as primeiras do ranking, elas buscam os melhores alunos. Não só os que têm as melhores notas, mas os que realmente se destacam como sendo as melhores pessoas para o mundo.
Aqueles que fazem a diferença, aqueles que ajudam a reconstruir um mundo melhor ou a construir um mundo melhor. Mais do que nunca, esse perfil de aluno vai ter espaço e vai ser muito valorizado. Prestem atenção. O que é esse aluno? O que é importante para esse aluno? Ser diferente, ter empatia com o outro, ser empreendedor, ter atitudes, enfrentar desafios, fazer a diferença para um mundo melhor. Essas ações, elas são muito importantes, porque são atitudes que mostram que você não é mais um, que você é alguém que a universidade deseja ter no seu quadro de alunos, porque você vai se destacar. Esse é o perfil das universidades americanas e das melhores universidades do mundo. É esse o perfil que se busca. Bom, mas como é que eu vou me organizar para alcançar esse meu objetivo se eu estou fechado dentro da minha casa, se eu estou de quarentena e eu tinha 1000 planos, né? Eu queria montar uma ONG, eu queria levar comida na favela, eu queria organizar com os meus alunos enfim, com os meus amigos. Vejam, na verdade, você não precisa ter grandes ações, você precisa ter a ação certa. Encontrar o que você mais gosta de fazer é a primeira coisa. Então, não necessariamente você tem que ter uma rede de amigos e ser líder de uma ONG que tem não sei quantas pessoas engajadas. Não, mas se você gosta de ler, se você gosta de fazer as pessoas ouvirem, você pode contar histórias. Isso se te dá prazer. Você pode pintar, você pode jogar futebol. O que você gosta de fazer e o que você faz melhor? Mas eu não estou podendo jogar futebol agora, nesse momento, então vamos encontrar para fazer na rede social alguma coisa que contribua com outras pessoas que gostam de futebol. A ideia é essa, gente. Então, registrar suas paixões, atuação de forma organizada. Como é que eu vou mostrar para as universidades quem eu sou e o que eu gosto de fazer? Dedicar-se com determinação ao que você escolheu, mas acima de tudo, gente, essa quarentena serve para você fazer um autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu sei fazer melhor? O que você faz melhor, o que você gosta de fazer, pode parecer: ah, mas quem vai se interessar por isso? Não. Muita gente pode se interessar, desde que seja bem feito. O mundo é muito grande, é muito diverso. Veja, gente, um processo de seleção para uma universidade regular, ele funciona da seguinte forma. Você tem uma parte que é acadêmica, onde você tem que ter boas notas, eles vão avaliar a nota do SAT, né, da prova padronizada, ou ACT, ou o Enem, né? Também vão avaliar, se for uma universidade internacional, a sua proficiência no idioma, se você fala bem inglês, se você fala bem outro idioma, se você quiser falar alemão e ir para uma universidade na Alemanha. Você tem que provar tudo isso, e tudo isso faz parte de uma área que a gente chama de acadêmica. Mas isso vale 50%. Tem uma outra área que vale outros 50%, que são as atividades extracurriculares. Quem é você? O quanto você é líder? O quanto você é empreendedor? E tem uma outra parte que é o como você vai escrever sobre você. A sua redação, a parte que você se apresenta para a universidade e conta sobre as suas paixões, mais a sua entrevista. Porque na maioria das universidades há uma entrevista. Ah, mas eu estou fora. Essa entrevista pode ser online. E, aliás, agora, mais do que nunca, ela é online. Mas muitas delas utilizam entrevista. Isso vale os outros 50%. Então, eu não necessariamente preciso ter as melhores notas. É claro que ter boas notas é muito importante. Mas eu também posso ter um bom currículo de atividades de liderança, e isso vai impressionar, sim, as universidades. E esse impacto agora? Como é que ficou, né? Se a gente parar para pensar, as aulas foram suspensas. O histórico escolar, vamos imaginar que o ano acadêmico no hemisfério norte começa em setembro e, portanto, a formatura deles é em junho.
Final de maio, eles já estão fazendo as últimas provas, praticamente encerrando o ano. Esse ano, o ano foi encerrado em março. As universidades e as escolas, para os alunos dos últimos anos, quando entrou essa pandemia, deu o semestre por encerrado. As universidades mandaram os alunos embora. Harvard foi a primeira. Fechou o semestre, deu nota para todo mundo e disse, para casa, vamos esvaziar a residência universitária. Foi uma ação que todo mundo ainda ficou meio assustado, mas depois veio todo o resto e todas as outras na sequência, na semana seguinte, e todo mundo entendeu que era realmente aquele momento que não tinha como voltar atrás. Mas os alunos que estavam estudando para essas notas finais, para poder se destacar, para ter as melhores notas, de repente se viram todos na mesma situação. O semestre foi encerrado e conclusão. O que eu faço para ter uma nota melhor que a do meu amigo se eu estava estudando mais que ele? Bom, você tem mais 4 anos anteriores. Desde o 9º ano, se você é um aluno do Brasil, né? Aí você só vai terminar no final do ano, porque aqui a gente termina o ano acadêmico no final do ano. Mas desde o 9º ano é importante você cuidar das suas notas, não no último ano. E as universidades vão levar isso em consideração. As provas SAT, ACT, o IB que é uma prova final que também dá um nível de score maior para os alunos que fazem IB ou AP, foram cancelados. Não haverá essas provas nesse ano. E o que eu faço? Utilizo o que eu já fiz antes. Olha como o planejamento é importante, gente. TOEFL, cancelaram as datas de TOEFL. Só vai acontecer TOEFL no 2º semestre. Não vai ter nenhuma outra prova de TOEFL e todos os outros testes padronizados e de proficiência. Então, as pessoas vão ter que usar o que elas tiveram até então. E se tratando das atividades extracurriculares, se você se vê agora no isolamento social, isso não significa que acabou. Significa que você tem que se reinventar. E os alunos que querem aplicar até o final desse ano, eles precisarão encontrar maneiras de se destacar online, de forma a utilizar a rede social. E no final a gente vai falar de algumas ideias sobre isso. E as redações. Esse é um bom momento para você preparar o seu essay, olhar mais para dentro de você e ver o que eu tenho de melhor que eu posso escrever na minha redação sobre mim mesmo. Essa carta que é entregue para as universidades, que é uma espécie de redação com uma mistura de marketing pessoal e um diário de quem sou eu, ela, na verdade, tem uma técnica, porque ela não pode ser longa, ela tem que ter 600 palavras. E nessas 600 palavras, você precisa mostrar que você é melhor que qualquer outro ou qualquer outra dessa essay, que também terá 600 palavras. Então, vocês percebam que há uma técnica para se escrever. E isso tem que ser muito bem elaborado. Às vezes, tirar uma frase pode fazer toda a diferença, mas reconstruir 2 frases em uma pode ser decisivo. Então, gente, essa situação atual, o impacto do coronavírus, do Covid, ele trouxe muita mudança para as candidaturas desse ano. As aulas que antes eram presenciais, elas passaram a ser em formato online. As escolas e as universidades cancelaram o semestre letivo, ou seja, o último semestre letivo do ano acadêmico deles, que é este primeiro semestre para nós, né? Uma coisa muito importante para as candidaturas é quando um aluno ele é aceito, essas cartas de aprovação chegam, em geral, em março. Você aplica até o final do ano, no máximo janeiro. Em março, as universidades já começam a mandar os convites. Não é como no Brasil, uma lista de aprovados, quem ficou na primeira chamada, segunda chamada. Não funciona assim. Você ganha uma carta, convite, e você lá está dizendo que você está convidado para ser aluno daquela universidade. Ou seja, a universidade tem interesse em você.
Se você for um aluno muito bom, nessa carta convite já pode vir até uma proposta financeira para você. Olha, nós gostamos muito de você e nós te oferecemos uma vaga e X% de desconto na nossa tuition, que é a anuidade da universidade. Os alunos melhores, os bons alunos, eles recebem várias cartas de convite, porque eles aplicam para várias universidades. E, em geral, o mês de abril é o mês em que eles visitam as universidades. As universidades ficam abertas, recebendo os candidatos, recebendo os alunos convidados para que elas passem, conversem com ex-aluno, conheçam o campus, falem com professores e etc. e façam a sua escolha. Para vocês terem uma ideia, esse mês de abril não acontecerá a visita. Eles chamam de visita da primavera. Isso não acontecerá em nenhum campus das universidades americanas. Mais de 250 universidades americanas já adiaram o início das matrículas, porque em abril os alunos visitam e a partir de 1º de maio eles decidem para qual eles vão. Esse ano já jogaram para 1º de junho, porque sabem que os alunos não têm condições no meio dessa situação de já tomar uma decisão. Então, essa situação toda é um cenário mundial que está todo mundo tendo que olhar com cuidado. Outra coisa que é importante para os americanos e ingleses e canadenses são os programas de férias. Não esses programas de férias que você vai para aprender inglês e para se divertir, passear. Não, mas os programas de férias com um propósito. Então, um programa de férias para a área da engenharia na Universidade de Cambridge. Um programa de férias na área de medicina, na Universidade de Harvard. Esses programas de férias são para estudantes que passam 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, numa imersão, conhecendo mais da profissão, conhecendo mais da faculdade. Esses ainda não foram cancelados, porque isso também conta ponto como atividade curricular para os alunos. Sinal de que ele já sabe mais da profissão, ele já participou de um programa de férias, ele já se envolveu mais, né? Mas esses programas de férias, nenhuma universidade ainda cancelou. Vamos aguardar para ver se realmente eles se manterão. A Associação Nacional de Aconselhamento de Admissão de Faculdades dos Estados Unidos, ela tem atualizado as informações de todas as universidades diariamente. Então, há um site na CAC para que vocês possam manter, se tiverem já nesse momento, saber o que é que vai acontecer. Outra coisa que a gente percebe muito que está começando a acontecer, as universidades com essas plataformas todas de webinar e de relacionamento online, estão criando feiras virtuais. Então, ao invés de você ir até a universidade, agora eles estão criando um momento, você faz a sua inscrição, como você fez para esse webinar de hoje, e você pode participar conversando com as pessoas, com a admission da própria universidade, para perguntar mais sobre elas. Mas uma coisa muito importante também que está acontecendo é que algumas universidades já tinham optado pelo teste optional. O que é o teste optional? É não precisar do SAT. O SAT é como se fosse o Enem, né? Uma nota, uma prova de conteúdo geral, que em geral é raciocínio lógico e compreensão de texto, inglês e matemática, e que você tem uma nota que vai compor com o seu histórico escolar, ou a tua média escolar, que se chama GPA. Algumas universidades já tinham abolido não necessariamente precisar do SAT. Se o aluno é bom, só entregando o histórico dele basta. Mas agora, nesse momento, outras tantas universidades optaram pelo teste optional, porque são universidades que não obrigam a ter o SAT, porque eles, na verdade, cancelaram o SAT, né? Então, se você não fez antes, vejam, gente, de novo, a questão do planejamento é importante. São 6 SATs por ano. Não é que nem o Enem que só tem um. São 6 datas. Você pode, ao longo do seu ensino médio, fazer várias vezes o SAT. Se você deixou para fazer agora foi cancelado, né? Então, algumas universidades
dispensaram a necessidade do SAT, mas não todas. Então, de novo, essa questão de planejamento. As mudanças mais assim, emergenciais ou mais evidentes, né, que a gente percebe, por exemplo, a Universidade de Chicago, ela já era uma universidade test optional, ela, na verdade, reforçou isso e ela não vai aplicar penalidades para quem não entregar na matrícula o histórico escolar. Porque tem aluno formando agora, lembra que eu falei que no hemisfério norte o final do semestre acontece em maio, porque as formaturas acontecem em junho, mas as escolas estão fechadas. As secretarias das escolas não estão funcionando. E se eles precisam fazer matrícula nas universidades agora, até 1º de junho, eles precisam entregar o diploma e o histórico escolar. Então, a Universidade de Chicago já anunciou que vai aceitar as matrículas com aquela cópia que eles já entregaram do histórico escolar, que era provisório, né, para a seleção, mas não necessariamente com o diploma validado de que ele concluiu, porque sabe que as escolas estão fechadas e eles ainda vão precisar de mais tempo. Lembrando que as aulas começam em setembro, então os alunos poderão fazer a matrícula em junho e terão até final de agosto para entregar o documento de conclusão do ano, o que também não é comum, né? E as atividades extracurriculares, obviamente, eles vão analisar levando em conta o cenário. Harvard, MIT, a Georgetown, Princeton são universidades que vão oferecer mais informações online, sabendo que as visitas de abril não acontecerão, porque essas são universidades que recebem muitas visitas no mês de abril, né? Também cancelaram todas as entrevistas presenciais, elas vão acontecer em alguns casos online, e eles entendem que esse cancelamento e essas mudanças do teste padronizado, do SAT, do ACT, podem afetar, mas ainda estão visualizando como é que vão fazer e qual é o prazo para entregar o histórico e os testes. E a Universidade de Wisconsin, ela estendeu o prazo de matrícula também. Então, essas são as últimas que saíram, né? Mas uma coisa é certa, gente, as universidades entenderam que a situação ela é internacional e ela não afeta os alunos de um único país. Por isso, a adaptação das candidaturas ela é fundamental. As universidades precisam dos alunos internacionais. E sabe por quê? Porque os alunos internacionais pagam muito mais caro. Os valores das universidades para os americanos, dependendo se ela é pública, se ela é estadual, se ela é da cidade, ou se ela é privada, ou sei quanto de bolsa ela oferece, os alunos internacionais pagam muito mais. E eles são super necessários. Mas também eles conseguem boas bolsas. O fato é que, acreditem, 1/3 dos alunos que vão para universidades americanas são provenientes da China. E a China está extremamente afetada com tudo isso. Então, as universidades já sabem que vão enfrentar uma situação muito complicada em termos de alunos internacionais e que, inclusive, a questão da matrícula. Elas sabem que para preencher todas as vagas, em geral, elas têm lá uma quantidade de vagas, elas convidam mais alunos do que essa quantidade de vagas, porque elas sabem que os alunos vão optar por uma ou outra universidade. Esse ano vão chamar mais ainda do que eles costumam chamar, porque sabem que alguns não só vão optar por outra universidade, mas alguns não poderão frequentar por questões financeiras e até por questões da pandemia, né? Como fica a questão da bolsa? Bom, a gente tem 2 formas de conseguir bolsa e financiamento, apoio financeiro para as universidades americanas. E são 2 formas distintas, tá? Uma forma é a bolsa por mérito. Então, por mérito, a gente pode entender o bom aluno, que é mérito acadêmico, o bom atleta. Universidades americanas, canadenses, amam e querem muitos melhores atletas, porque eles valorizam muito os esportes. São times profissionais, são times altamente patrocinados. Vocês imaginam a NBA, por exemplo, né? Ter os melhores atletas significam tê-los como alunos. Então,
chamar um excelente jogador de basquete para ser aluno deles é trazer ele para o time. Então, esses têm bolsa. A mesma coisa para as bolsas artísticas, bolsa de artes, né? Também são alunos que se destacam com uma aptidão e que também têm bolsas. A mais comum é a bolsa acadêmica, para os melhores alunos. E como eu disse, em geral, quando você consegue a vaga, já vem junto na sua carta convite qual é a proposta. Você foi convidado para vir estudar na nossa universidade, gostaríamos de oferecer a você X% de bolsa, né? Atlética, em geral, você já tem um técnico por trás. Você só tem que aí mostrar que você é um bom aluno. Não isenta só ser um bom jogador. Ah, mas eu sou muito bom, mas eu sou um péssimo aluno, tiro 0 em tudo. Você não vai conseguir. Você precisa também ter notas razoáveis. Eu não diria as melhores, mas precisa ter boas notas. E a mesma coisa a bolsa artística. Então, os valores podem variar de integral a parcial, 10%, 15%, 50%, tudo vai depender. Agora, tem um outro conjunto de bolsas que são bolsa por auxílio financeiro. E aí a gente está falando de bolsas concedidas após uma análise rigorosa. Em geral, são fundações que estão por trás oferecendo essas bolsas. Elas podem ser parciais, elas podem ser integrais, mas integrais, às vezes, na maioria das vezes, não é nem só da tuition da universidade. Ela é integral da tuition, mas ela também dá acomodação, ela também dá alimentação, porque são alunos que realmente precisam de auxílio financeiro. Se mostraram excelentes alunos, comprometidos, líderes, empreendedores, mas muito pobres. Ou pobres razoavelmente que não são capazes de se manter numa universidade como essa. Então, a universidade, e aí a universidade em parceria com fundações, que pode ser da própria universidade ou outras fundações, elas selecionam por outro processo esses alunos. Esse processo, gente, ele vai ser sempre anual. Ele vai ser sempre anual pelo seguinte: no ano seguinte você tem que provar que você está na mesma condição financeira. Sua família pode ter ganho na loteria, por exemplo, ou de alguma forma você no ano seguinte não precisar mais da bolsa. Mas ela vai cobrir o que você pleiteou. São muitas bolsas espalhadas pelo mundo, são muitas oportunidades, mas as pessoas não sabem. E é nesse ponto em que o nosso trabalho é importante, apoiá-los e ajudar a encontrar essas bolsas, né? Veja, gente, quais são as recomendações que eu deixaria para vocês aqui? Bom, primeira delas é uma recomendação acadêmica. Mantenha as maiores notas possíveis durante todo o seu ensino médio. Lembre que o ensino médio americano começa no 9º ano. Prepare-se para as provas padronizadas com regularidade. O SAT, como eu disse, você pode fazer 6 vezes no ano. E o mais interessante é o seguinte: são 2 notas que você carrega. A nota de exatas e a nota de inglês, interpretação de texto, etc. Se você faz uma prova, vai bem em raciocínio lógico, exatas, mas vai mal em inglês, e você faz uma outra prova e você vai muito bem em inglês, mas vai mal em exatas, você pode usar a primeira prova, a nota da primeira prova em exatas e a nota da segunda prova em inglês. Então, por isso é importante você, ao longo do seu ensino médio, tentar fazer o SAT, porque ele é uma prova com técnica, como qualquer outra prova padronizada. Então, se você faz a primeira, a probabilidade de você já entender como ela funciona e numa segunda ir melhor é maior, né? Que nem vestibular, é que nem simulado de Enem que a gente faz na escola. Então, vá fazendo e guarde essas notas. Aí, depois, no final, na hora de aplicar, você vai usar as melhores notas para se apresentar. Não deixe para fazer tudo no último ano. Faça isso antes, organize-se antes. Aperfeiçoe seu inglês, leia livros, assista filmes sem legenda, converse com amigos em inglês, encontre redes sociais, grupos de trabalho compartilhado na internet. Vocês têm tanta facilidade hoje no mundo em que vocês vivem, né? Comece a trabalhar com a sua redação, com o seu essay desde já.
não deixe também para escrever essa sua carta de apresentação. Como eu disse, ela tem técnica e a gente também pode ajudar você nessa técnica da redação. Agora, em relação às atividades extracurriculares, reinvente nessa época de quarentena a tua forma de fazer as atividades extracurriculares. Olha, você pode ter inúmeras surpresas. Campanha de arrecadação virtual, aprender uma nova competência. Eu posso, de repente, no meio da quarentena, agora eu quero aprender a programar. Tantos cursos de programação que estão, várias universidades internacionais e nacionais estão oferecendo cursos gratuitos. Então, monte grupos virtuais, adapte-se a essas questões atuais online, invista nos seus hobbies, faça com que a internet seja uma grande aliada, porque você pode estar dentro de casa, mas o mundo está dentro da tua casa com a internet. Então, comece a preparar, inclusive, o seu portfólio virtual. A gente trabalha com um programa muito interessante, onde o aluno, desde o início, no 6º ano, ele já pode começar a montar o portfólio virtual dele. Fotos, vídeos, hobbies, atividades, coisas que ele queira registrar. E ele vai ter tudo lá, porque esse link depois ele apresenta só o link para a universidade e não o álbum, né? Bom, no meio de tudo isso, gente, a gente tem aí uma opção que tem ajudado muita gente e facilitado a vida de muita gente que está prestando as universidades fora do Brasil, que é a possibilidade do duplo diploma. Paralelo ao seu ensino médio, a Franklin High School, que nós representamos aqui no Brasil, ela vai te oferecer, com mais algumas disciplinas que vai adaptar o seu currículo americano, a possibilidade de você concluir o ensino médio americano também. Não só o brasileiro, não só o ensino médio no Brasil, mas o high school americano e ter 2 diplomas. A vantagem é que a Franklin ela é 100% online, ela é uma escola online e nesse momento ela não está parada. É uma escola com aulas preparadas para ser online, gamificadas, super divertidas, mas exatamente na linguagem do jovem. Ela pode ajudar você a melhorar o seu GPA, que é a média final, porque às vezes as notas que você tem no seu colégio é mais puxado e você às vezes não é o melhor aluno em matemática, mas a Franklin tem várias possibilidades de ajudar você a melhorar suas notas, porque você pode refazer aquelas atividades que você não entendeu direito e isso tudo vai pontuando. É uma forma muito legal de você melhorar seu inglês, de você ter um diploma americano, melhorar o teu histórico americano no final, fazer as aulas online, melhorar seu currículo, porque você imagina que você vai ser um aluno que terminou 2 ensino médios ao mesmo tempo, né? O brasileiro e o americano, esse cara já é visto como um diferencial. Ou seja, você demonstra o seu diferencial. Então, os alunos que tiverem interesse, a gente pode explicar mais sobre isso posteriormente. Mas essa é uma opção. A gente tem outras opções, como, por exemplo, hoje ainda, antes de começar essa fala com vocês, eu encontrei na internet essa atividade extracurricular que pode ser utilizada, chama-se Roundpeer, é um site, é uma plataforma gratuita que os alunos podem entrar. Lá tem exatamente alunos da mesma idade que vocês, fazendo as mesmas coisas, com interesses diversos, onde vocês podem montar clubes de discussões. E eles estão lançando lá, olha que interessante, uma competição de empreendedorismo. E vocês podem entregar um projeto em grupo até dia 30 de abril. E aí você diz assim, mas eu não tenho grupo, mas você pode encontrar ali no network dessa plataforma outros estudantes de outras nacionalidades. Você apresenta uma proposta de projeto de empreendedorismo, de liderança, e os alunos podem olhar e falar, nossa, que legal, eu posso participar com você. E aí você forma um grupo com alunos de outros países do mundo. Outros alunos devem ter colocado lá e você às vezes não tem a ideia, mas você pode entrar no projeto com alguém. O prêmio é $250 para a equipe vencedora, para cada um da equipe vencedora. Olha que coisa legal para fazer em época de quarentena, né?
E a outra coisa também que eu ia dizer é essa questão aqui dos grupos. Então, olha, participar de uma rede de discussão sobre empreendedorismo ou sobre programação. Enfim, gente, o que não falta nesse momento são opções para vocês melhorarem o currículo de atividades extracurriculares de vocês. Então, quarentena não é uma desculpa. A EFIGE tem um programa de aconselhamento que é estruturado e que ajuda o aluno a se preparar desde antes, com profissionais qualificados. A gente tem desde psicólogo para entender a área de aptidão ou qual é a sua carreira, especialista em essay, em escrever a carta de apresentação, especialistas em admissão para te ajudar nessa parte toda do portfólio digital e como estruturar tudo isso. E também acompanhar todo esse processo com você, né? A sua aplicação, enfim, os apoios, os mais diferentes apoios aí na conquista da sua vaga. Uma equipe muito experiente que vai seguir uma plataforma, uma assessoria personalizada. A gente tem um app desenvolvido com etapas, onde você pode ir cumprindo cada uma dessas etapas e os seus pais, a direção da escola, a coordenação da escola vai seguindo o que é que o aluno está fazendo, como ele está fazendo, cada uma dessas etapas que precisa ser entregue, tanto pelo celular como por uma plataforma online, e tudo vai ficando muito claro, cada etapa que precisa ser vencida. A série MyWay, ela na verdade hoje está iniciando, mas a gente também é um pedaço desse programa de aconselhamento da EFIGE. A proposta da série é trazer profissionais para discutir temas outros que não só o tema específico de como entrar na universidade, mas a gente vai ter vários outros temas sendo discutidos com profissionais experientes e que entendem do assunto. E aí a gente também tem um apoio, uma possibilidade de fazer parceria com as escolas para levar para dentro das escolas, especificamente esse programa estruturado para os alunos, para as escolas que quiserem, né? Os próximos webinars, nós teremos um webinar na semana que vem com o consultor da EFIGE, Diego Porta, que é nosso coordenador de high school. Ele vai falar sobre como é que é estudar, como se preparar, né, para a aplicação de forma muito mais detalhada do que eu fiz aqui hoje com vocês. Na sequência, no dia 15 de abril, está prevista a professora Marinês Fini, grande especialista em avaliação no Brasil, que vai falar sobre SAT, Enem, enfim, os testes padronizados de forma geral, para que eles servem e como que a gente pode se preparar para ele. Porque são testes que no mundo inteiro, de alguma forma, são utilizados, né? Seja para ver aptidão, proficiência em inglês ou acadêmico, enfim, os testes padronizados, para que ele serve e como é que a gente pode se preparar. Também temos o professor Daniel de Paula, que vai falar especificamente sobre o SAT numa semana seguinte e quais são as técnicas específicas para se responder de forma mais tranquila, se preparar o melhor para o SAT. E a professora Rebecca Stein, americana, ela foi durante 15 anos admission da Universidade de Chicago e ela é especialista hoje em estrutura de essay. Ela é uma das grandes autoridades americanas que ensina aos alunos como preparar a sua carta de apresentação. Bom, gente, o recado que eu tinha para dar para vocês é que o mundo mudou. E que, na verdade, a gente precisa se preparar para ele, né? Mas que esse é o momento. Então, nos grandes conflitos, nos momentos mais difíceis, surgem as grandes oportunidades. A gente já viu isso na história do mundo, na história da humanidade. O que a gente precisa é saber navegar nessa onda. Então, está difícil? Para todos está difícil. Não é só para o brasileiro, não é só para nós estudantes, ou vocês estudantes, ou nós educadores. O mundo está vivendo um momento difícil. E depois desse momento, o mundo não será mais o mesmo. Vamos ter que nos adaptar a esse novo mundo.
como é que a gente vai fazer isso, né? Então, acho que a gente tem que se preparar, a gente tem que ter muita empatia para entender o outro e ficar muito antenado. Eu acho que a palavra, nesse momento, é organização e planejamento. Com isso, eu tenho certeza que vocês chegam longe. Eu queria abrir aqui, eu vou interromper o meu compartilhamento para ver se a gente tem perguntas, se eu posso ajudar. Estamos com várias pessoas aqui participando no nosso programa e queria poder deixar um espaço aqui para as questões. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem utilizar a sala de bate-papo. Sei que é um tema muito novo para muita gente não está ainda, estou vendo vários alunos aqui nossos, ou pessoas que estão se preparando para seguir adiante aqui com os seus programas de aconselhamento. Temos diretores, tutores acompanhando a gente aqui e estamos abertos para dúvidas. Se não tiverem nesse momento dúvidas muito significativas ou depois que desligarem tiverem, poxa, devia perguntar, entre em contato com a gente, tá? A gente sempre está aí à disposição. Bom, tem uma pergunta aqui do Rafael, que é: qual seria uma boa média para essas faculdades? Bom, Rafael, como eu disse, não é exatamente o que mais pesa para as universidades, né? E aí a gente tem lá um ranking, vários rankings, aliás, que podem apresentar diferentes pré-requisitos, digamos assim. Depende do curso, depende da instituição. O que importa é você ter regularidade de boas notas. Essa regularidade mostra que você é um aluno assíduo, mostra que você é um aluno, mas você não precisa ser o melhor aluno, porque, como eu disse, vai compor um conjunto do seu currículo, que tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você já preparou, mas principalmente o que você faz para mudar, para ajudar o mundo a ser melhor, né? Então é a forma como você vai se apresentar. Eu diria que um aluno de B para cima, né, entre A e B, é um aluno que tem muita chance, e eu acho que com dedicação todos os alunos podem ter aí uma média pelo menos B, né? A Luciana está perguntando assim: Lara, não sei se é o momento, mas a EFIG tem algum programa de mestrado e doutorado? Sim, Luciana, temos sim. Não programa de mestrado, mas todas as universidades do mundo, também para os masters deles, a gente prepara os alunos. São preparações também mais direcionadas, assim como para admission da parte acadêmica, do undergraduate, a gente também trabalha com graduate, que são as áreas mais de mestrado, doutorado, de pós-graduação em geral. Alguns critérios são necessários, um pouco diferentes, mas em geral, um aluno que já está formado há 2 anos, que já tem uma experiência no mercado de trabalho de 2 anos, que teve boas notas na faculdade, e que, no mínimo 2 anos, né? E que tenha um bom domínio do idioma, porque aí não é um TOEFL, mas é um DMAT, que é um outro teste específico para pós-graduação, sim necessário. Rafael está me perguntando se média acima de 9,5, que ele está bem. Muito bem, Rafael. Então, agora, se você tem média acima de 9,5, o que você precisa é cuidar do seu portfólio digital e mostrar essa área do que você realmente é bom fazendo acontecer, né? Como eu disse, só boas notas não bastam. É muito importante, mas isso não é tudo. Gente, vamos lá, Amanda. Lara, podemos usar a prova do Cambridge para compor nosso domínio de língua estrangeira? Olha, Amanda, depende da instituição. Eu diria a você que o Cambridge, ele é um teste inglês,
Todas as universidades na Inglaterra, no Reino Unido, na Europa, utilizam Cambridge. Nos Estados Unidos é mais comum TOEFL. Mas tem universidades do Reino Unido e da Europa que também aceitam TOEFL e tem universidades dos Estados Unidos que também aceita Cambridge. Então, aí a gente tem que olhar qual das universidades você quer aplicar e analisar. Em geral, gente, como eu disse a vocês, depois dessa crise, o mundo não será o mesmo. Então, a gente agora tem que observar como é que as universidades vão fazer, já que algumas estão até abolindo. Olha, só para vocês terem uma ideia, tem universidade que está aceitando o teste do Duolingo, que é um teste online, de um curso online super internacionalmente conhecido e que, como não tem agora TOEFL, Cambridge, porque cancelaram as provas, o Duolingo é totalmente online, tem universidade que está aceitando agora o Duolingo como parâmetro de teste de proficiência de idioma. Então, agora a gente tem que ficar atento aí como é que serão essas próximas candidaturas nos próximos anos. Mas uma coisa é certa, Amanda, organize sempre. Eu sei que você é uma aluna que já faz, inclusive, a Franklin, a gente acompanha aí, você é uma excelente aluna. Continue mantendo suas notas altas e trate de começar a organizar seu portfólio digital. Isso vai ser super importante e eu diria que daqui para frente, decisivo para as universidades. Saber como é que, quem são esses alunos. E a gente está vendo aí no meio de toda essa mudança que esse portfólio digital vai ser bem importante. Bom, a Isabela está me perguntando como é feita a exposição de portfólio de trabalhos artísticos. Isabela, então, pois é. Não só dos trabalhos artísticos, mas eu diria que de todos os trabalhos. Você tem que se mostrar e mostrar a sua produção para as universidades. E essa opção do portfólio digital, ele é bastante interessante. A gente tem trabalhado com um portfólio que hoje está ligado ao Common App. O Common App é a plataforma, eu diria que é como o SISU, né? Que é aquela que você escolhe, que você põe a sua candidatura e escolhe para qual universidade você quer ir. Então, o Common App é uma plataforma americana que tem mais de 800 universidades ligadas a ela e você não precisa ficar preenchendo vários relatórios. Você só preenche o Common App e lá depois você só escolhe para qual universidade que você quer ir, né? Quer aplicar. Então, o Common App, lá nessa forma, você consegue colocar o seu portfólio digital, mas obviamente tem técnicas e a gente pode te ajudar se você depois quiser entrar em contato uma hora, a gente te explica com mais detalhes. E, aliás, um dos nossos webinars vai ser sobre portfólio digital. Eu convido vocês todos a ficarem atentos aos temas, porque um especificamente vai ser sobre como montar esse portfólio digital. Luciana está perguntando acesso às universidades em Portugal. Bom, Luciana, eu diria que as universidades em Portugal, hoje, elas inclusive aceitam o Enem, que é um dos testes padronizados, né? Cada universidade tem o seu próprio processo de seleção. O que eu falei aqui todos esses itens, são itens importantes que pode servir, alguns servem para umas, outros itens servem para outras e algumas universidades querem todos esses itens. Então, a gente precisa olhar caso a caso. O fato se você tiver cidadania europeia, por exemplo, você vai ter a opção de conseguir com mais facilidade alguns países da Europa com um preço muito mais baixo, que não são todos os países. Mas como cidadã europeia, você tem algumas facilidades. Isso não se aplica em todos os países, porque alguns países partem do princípio de que você não pagou imposto, então, portanto, você tem que morar 2 anos lá para poder ter essa facilidade, esse benefício. Mas Portugal é um dos que tem um critério de seleção não tão competitivo, não é tão difícil assim.
até porque eles abriram o Enem exatamente porque eles têm uma faixa etária hoje de jovem menor do que número de vagas, então o Enem foi uma grande saída para Portugal, mas a gente pode te ajudar aí no momento certo. Rafael, o curso da IFIJ poderia me ajudar muito a entrar nessas faculdades? Sim, claro. O curso o programa, se você estiver se referindo a Franklin, com toda certeza, ele já vai ser um grande diferencial para o seu currículo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa estruturar a sua candidatura, né? Você vai ter que preparar a sua candidatura com cuidado, porque na hora de apresentar quem é você, você tem que realmente convencer quem é você e que você é diferente, que você é aquela pessoa, ou seja, professores vão te descrever e esses professores, ao te descreverem, vão colocar dados importantes que estão relacionados também ao seu essay e ao seu portfólio digital. Então, são técnicas e é um conjunto que vai fazer com que você tenha melhores vagas ou possibilidades e maiores chances de bolsas. Bom, gente, para encerrar aqui, tem uma última da Elisa. Quais os critérios que eu uso para ver se a universidade é boa? Muito bom, Elisa. Bom, Elisa, eu diria a você que os rankings internacionais são vários, que usam diferentes critérios, eles vão olhar diferentes pontos de vista para dizer essa universidade é melhor ou essa universidade é melhor. Então, você não pode olhar um ranking e dizer essa é a melhor. Você tem que ver quais são os requisitos que aquele ranking está olhando para dizer que aquela é melhor. Outro ranking pode usar outros itens para dizer que aquelas é que são as melhores. Em geral, as melhores elas vão mudando entre elas de posição, mas elas têm a ver com pesquisa, com produção acadêmica, tem a ver com número de alunos, tem a ver com o número de alunos que entram e número de alunos que se formam, tem a ver com o número de alunos internacionais que a universidade recebe. Isso também é uma parte do ranking importante, por isso para as universidades receber alunos internacionais é super importante. Tem a ver com produção científica, tem a ver com o número de doutores que publicam, tem a ver com empregabilidade, tem a ver com valores que os alunos recebem após os primeiros anos de formado. Enfim, gente, os critérios são os mais diversos. O que é importante é que, às vezes, aquela universidade que está no topo do ranking, o curso que você quer, ele não é o primeiro da lista no ranking de curso. Então, você tem que olhar também os critérios do como eles avaliam o que é melhor, mas também olhar qual é o curso que você quer e como que é o ranking dos cursos, de quais universidades. E aí sim fazer as suas escolhas. Depois olhar, essa cidade é grande, essa cidade é pequena, eu sou uma pessoa que adoraria morar numa cidade enorme. Não, eu já não me adapto, eu preciso de uma cidade menor, essa cidade é muito frio, esse lugar enfim. Tudo isso é um conjunto e por isso a nossa equipe de aconselhamento, formada por vários profissionais, ela vai poder te ajudar nessa composição toda para que essa escolha não seja frustrada, para que ao final você realmente possa fazer a sua escolha, que você já está preparado para o que vier e o que de fato você vai receber como prêmio ao final de tanto trabalho. Gente, eu queria agradecer muito a presença e a participação de todos vocês, dizer que foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Lembrando que esse é o primeiro webinar de uma série, toda semana a gente tem um webinar diferente, com um tema diferente, com um profissional diferente, e eu tenho certeza que isso vai ser bastante importante para os estudantes, para as famílias, e o que nós queremos é contribuir e fazer a diferença. Muito obrigada pela participação de todos vocês e uma boa noite.